Olá, irmão, olá, irmã. O meu nome é Valdilson e dando assim meio que uma sequência, né, uma continuação sobre a palavra reino, nós lemos um vídeo atrás sobre o reino dos céus e agora eu gostaria de ler com você a respeito do reino do Criador, Yahová. O meu nome é Valdilson, podem me chamar por Dil, como vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu sou do canal Missão Sentinela e para mais uma leitura. Começamos a leitura no livro de Mateus. E, irmão, já me perguntaram por que eu dou capítulo e versículos, né? E outros irmãos não fazem isso. Dão o nome do livro e pronto, só. Para o irmão que me fez essa pergunta, olha, irmão, cada um tem o seu estilo de falar, o seu estilo de ler, o seu estilo de compartilhar com o irmão, com o outro irmão, o estilo de ensinar. Ensinar, não temos essa capacidade, né? Ensinamento, eu dou a alguém algo que não foi dito ainda. Aí eu posso ensinar, mas a respeito das Escrituras, quem nos ensinou foi o próprio Salvador e os apóstolos. Nós aqui estamos somente para cumprir e revelar o que eles já ensinaram. Por isso não tenho o costume de esconder capítulo e versículo. Tanto é que nessas leituras que fazemos aqui pelo canal no Missão Sentinela, nós falamos dos versículos que já foram escritos. É tipo assim, já fiz um vídeo sobre jejum. Ora, para que possamos entender melhor sobre o jejum, temos que ler tudo sobre o jejum. Porque se as pessoas usam os versículos que diz ali sobre o jejum, eles usam esses versículos para fazerem o jejum. Então eu tenho que ler os mesmos versículos que eles leem, que eles tiram do jejum, onde não há jejum, para poder explicar que não é aceito o jejum, que não é um mandamento o jejum. Por isso eu uso todos os versículos. E como vou falar sem dar o capítulo e versículo, se são mais de 60 livros? Você entende? O irmão que me fez essa pergunta. Mas cada um é cada um. Cada um ensina aquilo, cada um passa pro próximo, compartilha com o próximo aquilo que acha melhor. Não tenho nada contra e também não precisa ter nada contra mim também, né? Começando aqui no livro de Mateus, que vamos ler sobre o reino do Criador e Yahová, ou como está em nossas Bíblias, o reino de Deus. O importante é que nós entendamos e não ficamos aí para trás no ensinamento, né, que os apóstolos e o Salvador nos ensinou. Mateus 6:33. Também esse mesmo versículo está em Lucas 12:31. Buscai em primeiro lugar o reino do Criador e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Olha só, nesse momento Yahushua está ensinando aos discípulos para que não inquietasse pelas coisas desse mundo. Então ele diz, buscai em primeiro lugar o reino do Criador e a sua justiça. Se temos que buscar, é porque ainda não fomos salvos. Do contrário, não precisaríamos buscar, não é? Mateus 12:28. Essa passagem está também em Lucas 11:20, capítulo 11:20. Mas se é pelo Espírito do Criador que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino do Criador, o reino do Eterno. Veja que não muda em respeito ao reino dos céus. É a mesma coisa, o mesmo sentido. E a Yahushua está dizendo aqui, então chegou para vós o reino do Eterno. Notem que já chegou e não ainda chegará. Já chegou. Mateus 19:24 diz, e isso também está no livro de Marcos 10:23, 24 e 25, e também em Lucas 18:24 e 25. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino
do Criador. Irmão, vamos dar um tempinho aqui na leitura agora. Eu fiz o vídeo, esses vídeos reinos, sobre o reino rápido, porque não precisamos nem de explicação, porque os versículos mesmo, eles nos dão a explicação do que é e o que não é o reino, não é? Mas eu gostaria de dar um tempinho aqui para poder explicar sobre um erro, posso falar bíblico, porque é um erro de tradução. Eu só quero corrigir aqui esse erro e mais um ensinamento perdido dos pastores, que dizem que esse versículo fala de uma saída de Jerusalém chamada agulha. Dizem os pastores, os pregadores, que os estudiosos aí, que lá em Jerusalém havia uma saída, um formato de uma agulha, e então por isso Yahushua citou esse versículo. Passará um camelo pelo fundo de uma agulha, mas entrará no reino dos céus um rico. Mas, na verdade, essa palavra camelo é um erro de tradução. Não estudo e muito menos sei hebraico, irmão. Mas tudo aquilo que me perturba, eu busco um estudo para melhor entendimento para mim. Porque, veja só, tem algum sentido agulha com camelo? Não tem, né, irmão? É uma comparação muito contrária uma da outra. De agulha para camelo, não é? Vamos ver aqui, ó. A palavra gamelet, que em hebraico significa corda grossa e não camelo. Veja só, essa palavra camelo se escreve camelos. E corda significa camilos em grego. Então vê que eles usaram em camelos e camilos, que são quase igual, passaram para camelo, mas na verdade não é. Significa corda grossa. A palavra gamel, que em hebraico significa corda grossa. Então o versículo ficaria mais ou menos assim, ó. Eu vos repito, é mais fácil uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do Criador. É muito mais simples, né? Muito mais favorável do que um camelo, né, irmão? Camelo com agulha não combina. Em Mateus 21:31 diz, ó, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam-lhe. E Yahushua disse-lhes, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem do reino do Criador. Yahushua aqui está falando, está dando uma bronca nos sacerdotes, comentando sobre João Batista. Então ele diz, vocês sacerdotes não têm o reino do Pai, mas as prostitutas e publicanos tomaram antecipadamente esse reino. Em Mateus 12:43 diz assim, por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino do Criador e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Olha só, meu irmão e minha irmã, veja mais um versículo que fala claramente de um reino que consiste hoje, no agora. Por isso ele diz, ser-vos-á tirado o reino do Criador. É tirado automaticamente, agora, arrancou e foi dado a outro povo. Agora também, entendeu? Marcos 1:15, completou-se o tempo e o reino do Criador. Completou-se o tempo e o reino do Criador está próximo. Fazei, arrependei-vos e crede nas Escrituras. Mais um versículo que comprova na forma que estamos lendo, né? E entendendo, olha, ser-vos-á tirado o reino do Criador. Então ele comprova que completou o tempo. O seu tempo aqui na terra, ele pregou sobre o seu reino.
Aí ele diz: arrependei-vos e crede nas Escrituras. Ou no Evangelho, como está em nossas Bíblias. Então, se cremos, então entraremos nesse reino. Marcos 4:11 também, Lucas 8:10 diz: ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino do Criador, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Veja mais uma vez que Arrucho afirma que o reino aos discípulos é revelado, mas aos que não são desse reino é dito por parábolas. Se fôssemos do reino somente quando formos salvos, então não precisamos entender sobre o mistério. Agora, não é verdade? Se precisamos entender desse mistério para entrarmos nesse reino, é porque isso serve para hoje. É porque estamos fora agora. Nós entenderemos desse mistério e entraremos já no reino do Salvador. Marcos 4:26 dizia também: o reino do Criador é como um homem que lança semente à terra. Versículo 30, dizia ele: a quem compararemos o reino do Criador? Ou com que parábola o representaremos? Essas coisas, essas frases, perguntas e respostas feitas nas Escrituras pelos livros chamados os 4 Evangelhos, porque Yahushua não tinha subido aos céus. Você vai começar a passar a entender agora perfeitamente no momento em que passarmos para as cartas dos apóstolos. Porque ali eles falam do que realmente já aconteceu. Entende? O Messias aqui está falando de uma coisa que viria a acontecer. Só que nas cartas dos apóstolos, nós já vamos passar a ler e entender que já aconteceu. Quando o Messias fala o reino está próximo, os apóstolos nas cartas vai dizer o reino já chegou. Mas antes nós vamos ler Marcos 9, versículo 1. Essa passagem está também no livro de Lucas 9:27. E dizia-lhes, em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns aqui não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino do Criador com poder. Veja, irmão, que o Salvador passa a revelar mais sobre o reino nos finais dos livros. Ou seja, como aqui, ele diz, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte. Que profundo para o que nós estamos lendo, né? E a confirmação que diz: enquanto não virem chegar o reino do Criador. Ou seja, aquela geração não ia morrer antes que vissem o reino chegar. Então fica muito claro que o Messias está falando aqui que o reino do Criador não é para o final, mas é para agora. Esse reino acontece ainda hoje. Marcos 9:47. Se o teu olho faz para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com um olho de menos no reino do Criador do que, tendo 2 olhos, seres lançado ao fogo. Jamais poderíamos ser salvos e entrarmos no reino do Criador sem olho, sem braço, sem mão. Isso é uma frase figurativa, mas ainda assim o Salvador afirma que melhor te é entrares com um olho de menos no reino do Criador. Notem que se ele estivesse falando de um reino que ainda haveria de vir, não falaria em perder agora. Não é verdade?